Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo, né? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, tá? E vamos para mais uma aula. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre arte neoclássica, o neoclassicismo, né? Vamos ver o que é esse tal de neoclássico. Professor, nem sei o que é clássico, vou saber o que é neoclássico. Realmente. Bom, a gente estava estudando até então um pouco sobre a arte barroca, né? Vimos ali algumas as suas repercussões, inclusive como ela chegou do Brasil. E aí, a partir do século, né, finalzinho ali do século XVIII para o século XIX, nós vemos surgir uma nova tendência, um novo estilo de arte um novo estilo artístico que vai abrir ali as portas e fomentar algumas bases ali que vão ser vistas até hoje nas artes, tá? Então, primeiro de tudo, o que é o clássico a que se refere esse título neoclássico? É nada mais, nada menos do que os princípios ideais e a estética clássica greco-romana. E logo veio seus raios atirou. Tá? Então, toda aquela bagagem cultural, aquela influência, aqueles ideais de beleza e perfeição buscados na antiga Grécia, principalmente, né, e na Roma também, que foram já resgatados lá no Renascimento, vão ser resgatados novamente agora, né, ali no início da Idade Moderna, para serem novamente valorizados ali, né, na produção artística. Então, nós vemos um resgate desses princípios ideais. Então, para os artistas neoclássicos, o foco, né, o objetivo da arte era representar a realidade na sua máxima perfeição. E não Não é aquela absoluta perfeição. apenas isso, mas também da mesma forma e imitando os artistas greco-romanos e renascentistas italianos, tá? Então essa é a premissa geral da arte neoclássica. Outro nome pelo qual o neoclassicismo ficou conhecido foi academicismo. Por quê? Porque a partir de agora, esse é o estilo que será ensinado nas escolas e academias de belas artes, tá? Então, esse é um período que foi muito marcado pelo convencionalismo, digamos assim, pelas técnicas, né, pelo como fazer. Tá? Então a arte tinha que seguir todos uns critérios, né, estéticos ali, que eram ensinados nas escolas e nas academias, para que pudesse ser assim chamada de arte, tá bom? Buscando sempre essa beleza e perfeição máxima, tá? Esse é o foco da arte neoclássica, tá? Aqui no século XIX. Vamos lá, então, clicar. Isso aí. Por que não está indo? Aí. Bom, primeiramente, tá. Quando a gente fala de arquitetura neoclássica, ela vai beber principalmente lá dos antigos tempos gregos e trazer isso para a contemporaneidade, né, para a modernidade. Então, junto a essa influência dos tempos gregos, que a gente percebe de forma bem evidente, acrescenta-se muito a arquitetura renascentista. Então, a presença de abóbodas, de cúpulas, é muito forte nos edifícios neoclássicos. Tá? E a maior parte deles valoriza muito a presença das colunas como um elemento decorativo ali que foi herdado dos gregos. Tá? Como a gente vê, como, por exemplo, o maior exemplo acho que da arquitetura neoclássica é o Panteão Nacional em Paris, né? Projetado por Jacques-Germain Soufflot, né? Então aqui a gente já vê a fachada dele todo recheado ali de colunas que seguem ali a ordem coríntia, né? Pelo capitel bem decorado, e esse frontão aqui na frente que é bem característico dos tempos gregos. Porém é só na parte da frente, a parte de trás lá ela é totalmente busca principalmente na arquitetura renascentista, o formato de cruz da planta, a cúpula lá em cima, enfim, todos esses elementos. Essa é uma foto do interior do Panteão Nacional, né? O Panteão Nacional era conhecido primeiramente como Igreja de Santa Genoveva, tá? Porém, anos depois ele acabou sendo renomeado de Panteão Nacional, porque lá virou um memorial de todos os grandes nomes e heróis da França. Tá? Inclusive alguns grandes nomes da França têm seus restos
mortais sepultados aqui no Panteão Nacional. Então é um grande memorial para os grandes nomes que se destacaram no mundo inteiro, né? Nomes franceses, né? Legal! Bem louco! Vamos lá. Aqui estão alguns detalhes do Panteão Nacional, para a gente perceber a influência grega, né? As colunas da ordem coríntia aqui, ó, todos cheios de frufru. O frontão, formato triangular, com esculturas em relevo aqui na frente. Aqui tem uma frase aqui, escrito, eu não sei falar francês, tá? Aux grands hommes, la patrie, reconnaissance. Ou seja, aos grandes homens, o reconhecimento da pátria. Outro exemplo de arquitetura neoclássica que nós podemos citar é o portal ali de Brandemburgo, né, que teve um papel assim essencial e muito importante historicamente falando, né, quando a gente volta lá e entende todo aquele período de divisão da Alemanha, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Muro de Berlim e tudo mais. Então o portão de Brandemburgo tem um papel-chave naquele contexto. Ele também segue os mesmos moldes ali, aqueles mesmos moldes da arquitetura grega clássica, né, como se fosse a fachada de um templo, todo retangular, as colunas da ordem dórica, que é bem simples, o capitel, né, e lá em cima um conjunto escultórico feito por Gottfried Schadow, tá, que mostra uma carruagem com 4 cavalos ali, né, uma quadriga que chama, né, carregando a deusa da vitória, a deusa Nike. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você... Olha lá, deusa Lada. Agora vamos para a pintura. O grande nome da arte neoclássica na pintura vai ser Jacques-Louis David. Tá? Ele foi um grande mestre, ele foi ele foi um dos principais pintores da corte de Napoleão, para que vocês tenham uma noção. Deixa eu ligar aqui, porque vai que acaba a bateria. Enfim, ele foi um dos principais nomes ali dos artistas ali da corte de Napoleão, e algumas das maiores representações de Napoleão foi feitas por Jacques-Louis David, tá? Ele foi um grande mestre da pintura. A gente percebe a influência muito forte da pintura renascentista, né, no seu trabalho artístico. E alguns artistas barrocos também. Tá? Aqui a gente tem a morte de Sócrates, né, onde ele representa um momento ali, né, segundo conta a história, Sócrates ele foi condenado à morte, né, porque ele estava desvirtuando a cabeça dos jovens da época, né, e ele foi condenado a beber, né, cianeto, se não me engano, enfim, ele teve que beber uma taça de veneno ali. E aí, a morte dele, os momentos finais, segundo relatam, né, foi bem emocionante, porque ele falou que, enfim, ele morreu filosofando, né, o cara era top demais. Mentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem se pensar o próprio mal para ele. Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é por sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. A coroação de Napoleão. Percebe que mesmo na pintura, a arquitetura tem grande destaque, né? A arquitetura é um elemento muito importante na arte neoclássica, e mesmo na pintura dá-se muito destaque para o cenário, para a arquitetura, para os elementos arquitetônicos, também aparecem muito forte, principalmente quando relembra ou quando remetem à arquitetura clássica. Aqui nós temos outros quadros importantes de Jacques-Louis, né, nós temos ali as Sabinas, que mostram um dos contos de origem de Roma, que fala sobre o rapto das Sabinas, que os soldados romanos pegaram as Sabinas para tomarem como esposas. Enfim, eu não lembro certinho da história. Vocês podem pesquisar lá. O quê? Tá bom. E a grande imagem, a famosa imagem de Napoleão atravessando os Alpes, né? Então, assim, a arte neoclássica, assim como a arte grega e a arte renascentista também procurou,
busca, acima de tudo, lembre-se disso, a idealização, tá? Então, assim, a gente sempre percebe, olha só, muita pose, muito status, assim, aquela pose heróica, aquela coisa não da realidade como ela é, mas sim como ela deve ser, ou como a artista busca que ela seja. Então, sempre poses muito grandiosas, guerreiras, como por exemplo Napoleão, assim, parece que o tempo parou para ele tirar essa foto, né? Mas essa é a característica da arte neoclássica. E é claro, Jacques Louis David era pago para fazer retratos de Napoleão, do imperador Napoleão, então com certeza ele cuidava muito bem, né, para que as suas representações fossem as melhores possíveis, né, e que, claro, engrandecessem o nome do imperador. Fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido? E a morte de Marat, que é uma obra-prima de Jacques Louis David, né, mostra ali um dos personagens principais da Revolução Francesa, Marat, né, um dos grandes idealizadores da Revolução, que inclusive era um amigo próximo de Jacques Louis David, e ele foi encontrado morto na banheira, né? Provavelmente, né? Quase certo, acredita-se que foi morto pela mulher que trabalhava na casa dele, que era uma monarquista, daquelas fanáticas, enfim. E aí ela matou ele na banheira, e aí deixou uma carta na mão dele, enfim. Ele foi encontrado exatamente assim. E ele representa, esse foi um quadro ali de luto que Marat fez para o seu amigo, que Jacques Louis David fez para o seu amigo Marat. E aí nós temos Dominique Ingres. Dominique Ingres, ele foi discípulo de Jacques Louis David, né? Porém, em muitos aspectos, eu ouso dizer que ele superou o seu mestre, né, em algumas questões. Uma dádiva dos ninjas. Ele se destacou principalmente na pintura de retratos e de nus artísticos, né, que é a especialidade dele, mas principalmente nos retratos. A precisão dele é quase que fotográfica, quando ele tem que representar texturas, microexpressões, é um negócio assim, muito legal mesmo. Essa aqui é um quadro que ele representa a morte de Leonardo da Vinci. Segundo conta o mito, né, Leonardo da Vinci teria morrido nos braços do rei, né, foi uma cena bem emocionante, né, mas deve ser mais mito que verdade, enfim. Ou será que não? Né, Édipo e a Esfinge, né, do Enigma da Esfinge, né, diga-me quem sou, né, como é que é? Decifra-me ou devora-te, né, era o enigma da Esfinge. E Édipo decifrou, né? A representação do deus Júpiter e Tétis, né? Júpiter ali no trono. E eu coloquei aqui como paralelo, né, Napoleão entronizado, da mesma forma que o deus Júpiter ali, ó. Mas percebe a textura do veludo, né? Esse cara era muito bom, né? Para representar a textura, olha a textura do tapete, olha a textura do veludo, da roupa dele, da pelúcia ali da roupa dele, é um negócio fantástico, assim. O olho dele. Olha só esse vestido, parece uma fotografia. E ele faz isso com um pincel, né? Então, assim, nesse aspecto de retratos e texturas, ele supera qualquer outro artista da sua época. Olha só os detalhes da poltrona, que magnífico, né? Esse retrato da Princesa de Brooklyn, eu acho que é um dos quadros mais bonitos dele nessa questão. E aí a Banhista de Vaucanson, que com certeza é a obra mais famosa de Dominique Ingres, né? O Dominique Ingres, ele, igual eu falei, ele também se especializou nessa pintura de nus, porém ele tinha uma forma muito delicada de fazer, não havia nenhuma sensualidade. Aham, sei. Né? Ele tinha olha só esse quadro, que belo que ele é, sem aparecer nada, no máximo um cofrinho que tem ali. Então ele era muito assim, tinha um olhar muito capcioso, pegava a beleza dos momentos, assim, ele é muito delicado nas pinturas dele. Enfim, é isso aí, galerinha. Espero que tenha sido útil, né? Estudem o material escrito também, né? E a gente se vê assim que der, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível. Grande abraço, beijão, festa, tchau, tchau.